Eu disparei o processo na mão. Olha lá, entrou. Tá. Então colocou o reloginho antes para nada. Não, é para criar uma emoção, uma expectativa, entendeu? Para a gente perceber que é entrar online. O pessoal vai entrar, já vai tomar um susto. Olha os dois aqui. Mas o importante é o seguinte, no horário, não tem mais aquela palhaçada de donzela se maquiando, penteando cabelo, escutando musiquinha, e o pessoal esperando para começar. 8h30 é 8h30. Com público ou nem. Fato. Tem este detalhe também. E mantendo o profissionalismo, temos que falar da turma que dá apoio para a gente, mas vamos falar do jeito certo, vamos mostrar, tá? Primeiramente, Epic Level, que está sempre dando essa força para o Robot Geeks. O pessoal sabe onde fica Epic Level? Eu acredito que não, Roger. Algumas pessoas podem não saber aonde fica. Fica em Rio Preto, mas onde em Rio Preto? Vamos mostrar o site, pera lá. Vou compartilhar essa tela aqui. Ixi, deu um aviso aqui. Dane-se, vou compartilhar a tela mesmo assim. A tela cheia. Se tiver coisa que não poderia aparecer, azar. Aqui, este é o site da Epic Level. Epic Level em Rio Preto. E está aqui o endereço, Rua Pedro Amaral, 1929, Parque Industrial, tá? É uma portinha, fica perto de uma sorveteria, é uma portinha, você acha, nossa, é aqui? Aquele monte de coisa na Epic Level, entra lá que parece a Tardes, é bem maior por dentro o local. E vai ter board, vai ter card, e tem aqui os horários de funcionamento, de segunda e terça-feira, tá marcado que tá fechado. Mas você tá passando de lá, tá a porta fechada, bate na porta, fala, ô Kamui, que você pode ter uma surpresa nos dias que está fechado a Epic Level. Que mais que a gente vai falar aqui? A gente vai falar... e tem Corujão. Fica atento, se inscreve lá no grupo dos caras, que volta e meia tem Corujão. A turma vara madrugada jogando lá. Tava tendo uns campeonatos ultimamente também. E Robot Geeks. Acompanhe o site para ver os unboxings que o Dr. Talin está fazendo. Olha que porcaria. Tem muita coisa boa, hein? Tem muita coisa boa. Olha que porcaria ficou no meu monitor pequenininho, Léo. As letrinhas, formatou, ficou tudo junto lá. Mas, dá para ver aí... O monitor tá pequeno, hein, Roger? Tem que botar um segundo monitor grandão aí, cara. Mas não dá. Eu tinha 3, queimou um, tô no 1,5 aqui. Dá para funcionar legal. Bastante unboxing. Dá para ver de novo as lives do Robot Geeks. Lives longuíssimas. 3 horas de live. O papo é bom? Muito bom. Poderia durar menos? Poderia durar menos. Mas tá lá para quem quiser assistir de novo na velocidade 2x. E, tem que mostrar uma coisa bacaninha que a gente está fazendo aqui, escondidinho aqui, Robotiludos. Vamos ver. O que tem? Por enquanto, só tem os reciclados. Lá para frente vai ter MDF, pedagógicos e RPGs. O que é jogo reciclado? É joguinho para o pessoal poder imprimir, junto umas tampinhas, junto a qualquer coisa, e joga. Então, tem o download das regras, tem o download do arquivo, e tem um vídeo com a gente explicando cada um dos joguinhos aqui no Robot Geeks. Muito bacana, hein, Roy? Gostei disso aí. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai fazia tempo que a gente não falava. Hoje vamos falar do Opera RPG. Tem um grupo no WhatsApp. Quem conseguir entrar, boa sorte. Eu não lembro como que está o link. Em algum lugar tem o link, eu não sei onde está. E o pessoal estava comentando, não, mas as regras, como que é, como que não é? Dá para explicar melhor isso daqui? E eu comecei a explicar um pouquinho no grupo, o pessoal compartilhando algumas explicações, e aí a gente decidiu, vamos falar de novo aquele esqueminha das regras que a gente fez lá atrás? Então a gente vai explicar de uma maneira mais didática as regras para o pessoal que já joga RPG e para o pessoal que não joga também. Então, hoje a live vai ser sobre isso. E, tudo... Roger, faz uma coisinha só, dá uma baixadinha de leve na página.
Olha, ó, promoção, hein? Terras de Xiang, o livro R$60 e o PDF por 12 está mais barato, baixou o preço. Quem quiser. O Aula RPG está tão barato que não dá mais baixar o preço, mas deixamos aí nos destaques da loja. PDF. Isso ontem. PDFzinho. Isso aí. Para o pessoal que está insistindo nessa carreira de ensino, está lutando contra o sistema para tentar passar alguma cultura para a molecada, temos nossos pitacos para tentar ajudar as aulas de vocês aí. Mas chega de recadinho, vamos para o... Ixi, onde que eu interrompo? Aqui que eu interrompo. Vixe, agora que eu cliquei nos comentários... Ah, não, eu achei que o Lib estava aí. Não apareceu o Lib, ainda bem. Já deu medo. Tá só o pessoal, grande parte do pessoal do grupo ali, inclusive. Ó. Puta, eu clicando aqui, mas eu não tô mais com o poder do botãozinho. Ó, tudo maluco do grupo, ó. Vamos lá, clica aí no nome da turma, ó. O Wallace. Vamos aí. O Wallace, outro dia, 7 da manhã, ele tava falando de salão de cheque no grupo. O Arquimago levantando grandes dúvidas. O Wallace, o Arquimago. O Rodrigo do Futuro. O Rodrigo do Futuro apareceu hoje. Ele que veio do futuro justamente para a live aqui hoje. Isso aqui é mensagem automática. Isso aqui fui eu mesmo que cliquei, e aí eu joguei para todo mundo para testar como que o link. Tá? Como que o link, tem que mandar os links aqui depois. O Eduardo terrível, salve. Não, pô, tá bacana. Hoje tá um pessoal de alto nível. Estou esperando também os Alexandres. Os Alexandres do grupo falaram, não, tem que explicar no áudio a regra pra gente, porque a gente não tem paciência para ler. Olha, a oportunidade vai ser hoje. Não estar presente agora, pode acompanhar depois. E o pessoal quiser colaborar com perguntinhas, alguma coisa que a gente deixou passar, coloca aí que a gente dá umas brechinhas e explica. Mas vamos fazer render a live. Vamos explicar hoje por que jogar ópera. Por que a gente insistiu em fazer o ópera? Quando a gente começou a fazer, uns 30 anos atrás, já existiam outros sistemas de regras. A gente começou jogando D&D. E a gente começou a ver que, nossa, tem de ficção científica, tem cyberpunk, olha, tem de vampiro também, ou queria fazer um policial, e aí as regras do D&D não davam, então você tinha que aprender outro sistema de regras para jogar em outro cenário. E aí tem um detalhe, não é todo mundo que tem empolgação do mestre de jogo para ir atrás de regras novas, aprender como é que joga. Grande parte da turma quer chegar domingo, chegar atrasado, inclusive, sentar e jogar. Não quer saber de ficar aprendendo novas regras. Para ele, eu quero saber de jogo, eu não quero saber de regra. Por conta disso que a gente bolou o Opera, para fazer um sistema de regras multirealidades. Qualquer universo que você bolar, qualquer nível de realidade que você quiser colocar no seu jogo, você aproveita as regras do Opera, monta o seu cenário. No Opera módulo básico tem as dicas para você montar um cenário também. E joga com a turma. Ninguém precisa reaprender nada. E o mestre de jogo não vai perder tempo com um sistema de regras novo. É só montar o cenário ou pegar algum cenário pronto que tem lá no site e jogar. Roger, acho que vale complementar uma coisa bacana, que é o seguinte, né? A gente jogou D&D por muitos anos e, de repente, soubemos que haveria o primeiro encontro internacional de RPG em São Paulo, em 93. Nos esforçamos para ir para lá porque era nosso hobby, né? Chegando lá, abriu a cabeça para esse lance de você poder jogar em qualquer coisa. Tinha jogo de Toon, você jogava com desenho animado, você tinha jogo de cyberpunk, de mago, você tinha jogo na Terra-média, você tinha jogo em espaço, Deep Space mesmo, você tinha jogo de Star Wars, você tinha jogo de horror, você tinha jogo de tudo. E aí a gente voltou com essa empolgação. Porra, queremos fazer jogo em qualquer coisa, é muito mais interessante. Era uma preocupação. Isso aí é algo que não só eu e o Roger, mas um grupo de amigos compartilhou durante algumas décadas, inclusive, né? De poder explorar qualquer mundo mesmo, né? Sim. E uma coisa interessante do Opera também é que a gente tem esse foco na história e no cenário que você quer contar. Não tem aquele lance de você ter que decorar a regra
para fazer combinho, decorar como funciona o sistema para o personagem se dar bem. Não, as regras, elas são intuitivas. Elas são, tipo, elas tentam representar a realidade que o personagem tá. Você se enxergou como personagem dentro daquela realidade e, pô, meu personagem nessa situação faria o quê? Do jeito que você descrever, o mestre vai ter um recurso para transformar essa ação em regra e vai desenvolver a cena. É bem, todas as regras meio que se repetem e são intuitivas para você poder fazer isso daí. Muita gente, né, às vezes fala assim, poxa, como é que funciona um RPG? Às vezes não jogou, não viu, mas a ideia, pelo menos do Opera, é que é um jogo onde, quando um personagem está numa situação limite, que há dúvida se vai poder desempenhar determinada ação, sempre é pressuposto a partir daí que você vai ter interferência da aleatoriedade. Você vai ter que rolar dado, por assim dizer, e comparar os números que você teve nos dados com o valor que está na ficha de personagem, né? Então, o RPG ele funciona nessa, e o Opera principalmente, né? A gente focou justamente nas ações dos personagens. Então, por que a gente fala isso? Porque se você estiver desempenhando uma ação corriqueira, não há necessidade de você fazer teste. O teste ele tem que vir no momento em que há dúvida. É aquela brincadeira do polícia ladrão. Pá! Atirei em você. Ah, não me acertou. Não, eu acertei. A regra tá ali para falar quem que errou, quem que acertou. Exatamente, Léo. O RPG, ele é um contar coletivo de histórias. O mestre conta a história, o jogador dá o pitaco dele e assim vai evoluindo. Onde que precisa ter a regra? Para não ter esse debate aí. O jogador fala, eu dei o tiro e acertei. Peraí, não acertou. Se o mestre fala que não acertou por conta do discernimento dele, vai ter bate-boca na mesa. Então, existe o sistema de regras para ver se o personagem vai ser capaz com uma rolagem de dados. Aí o jogador vai ter que usar a estratégia de bom senso. Se o número é alto, opa, então tem chance de você ter um bom desempenho aqui. Se o número nesse fatorzinho aqui é baixo, cara, tenta buscar outro caminho, que se você se insistir nesse, pode não dar certo. Léo, vamos dar uma pausa na explicação para ver o que o pessoal está falando aqui? Vamos lá então, ó. Primeiro de tudo, Talim, né? Boa noite, cadê meu Opera, Roger? Tá aqui, ó. Tá aqui. Você foi para as trevas, volta, Roger. Tá aqui. Opa! Pronto. Tá aqui. Você voltou, tá lá. Bom, tá mostrado, resolvido o problema do Talim. Quer Por um favor, para você? assim que possível. Compra. Quer um para você? Compra. Ops, esqueci, não está mais à venda. Que dó. Tá lá, né? É uma pena, né? Olha o Rodrigo aqui, ó. Por favor, assim que possível, expliquem sobre RPG solo. Rodrigo, não dá para explicar agora. Você vai lá em Opera RPG/Aventura Solo. Você vai cair no portal. Lá no portal tem explicação para você o que é uma aventura solo, inclusive. Tá? Não, depois a gente faz o corte. Vamos explicar sim, Léo. É bacana. Certeza? Então vai lá, ué. Volto até o banner aqui. Volto até o banner, ó. Vou até compartilhar a tela de novo. Porque eu acho que a dúvida dele pode ser outra, viu? Ele falou, explica melhor então, o que você acha que está acontecendo? Eu acho que eu compartilhei, tá aqui. Vou chegar no nosso RPG solo. Antes, o que pode ser o RPG solo que o Rodrigo do Futuro está falando? Tem um pessoal que bolou uma categoria de RPG solo que você joga sozinho. Você tem tabelinhas, você tem regras, e então você vai meio que fazendo um joguinho estratégico. De acordo com o caminho que você faz, você rola a tabelinha para ver o que aconteceu e vai seguindo adiante, tá? E aí cada RPG solo tem um sisteminha de regras, porque ele meio que é limitado às opções que ele tem. No nosso conceito de RPG solo, são as aventuras solo. Muda desse conceito de RPG solo que o pessoal está fazendo. O que é aventura solo? Temos várias. Você vai vir aqui... Baixa um pouquinho aí que o link está logo abaixo, hein? Aí mesmo. Aqui, ó. Clicou aqui no link para as aventuras, vai ter a seção de aventuras solos do Opera RPG. Ó, tem um menuzinho aqui, ó. Você clicou no menuzinho, opa! Chegou aqui, era para ser envelope. O primeiro que está com a interrogação ali é a explicação que eu falei, explicando o que é uma aventura solo, etc. Aí onde o Roger está é o arquivo. Vai mostrar o arquivo ali, Roger.
E você pode escolher qual aventura você vai querer passear nela, tá? E aí, clicou na aventura, ó, padrãozinho, vai ter uma explicação. Quer conhecer mais? Quer ver a ficha do personagem? Eu tenho um espacinho para ver a ficha aqui para você conhecer o personagem que você vai estar jogando com ele. E aí começou a aventura. Não vamos ler, vamos começar a aventura. Aí explicou o comecinho, mais informação sobre o personagem. Ah, eu quero saber disso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí só tem uma opção, ó. Chegou num ponto que você tem duas opções. O personagem vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Você escolheu, já vai ser uma linha de história que você abandonou lá atrás. Vai ser por aqui agora. E já dei um spoiler, ó. Se você fizer aquela coisa, você vai se lascar rapidinho. Se lascou, volta para o começo e joga de novo. Então, é esse o diferencial do RPG solo para aventura solo que a gente faz aqui. O RPG solo é todo um sistema feito para você jogar RPG sozinho. As aventuras solos que a gente colocou no site, você tem a ficha de um personagem em Opera, vai ter aventura, você escolhe o caminho, o texto funciona como mestre de jogo para você, e você vai participando de várias histórias aí de maneira interativa e conhecendo as regras do Opera também. Ah lá, ó. Rodrigo do Futuro, nem sei o que é RPG direito. Eu acho que esse bloco aí anterior serviu já para explicar o que é RPG, né? Exato. É Olha isso aí. Arquimago. Já no RPG, aproveitando que estão na brecha aqui da regra, já no RPG, o mestre de jogo vai ter toda a informação do universo que ele está contando a história, e os jogadores vão dando qualquer interferência. Então, o mestre não vai parar. Olha, vocês chegaram em tal lugar, vocês vão fazer isso ou aquilo. Não, ele vai dando uma parada e explicando o que está acontecendo. E aí os jogadores decidem o que vão fazer. Existe uma mídia física? Putz, desenvolve essa pergunta aí, mas do que eu entendi... Mas a gente acha que... Eu acredito que ele está falando se é um livro, Roger, com aventura solo. Não, tem livros com aventura solo, não é o nosso caso, a gente coloca de graça para o pessoal poder jogar. Sim, mas livro com aventura solo, a Jambô tá com bastante. Depois vai lá na editora Jambô, tem um monte de aventura solo. Marcar bobeira, se você colocar no nosso material, livro, Rodrigo, só tem o Opera primeira edição. O Opera primeira edição tem a aventura $10, que está no portal, mas tem mídia física ainda. Tá lá. E o que o Roger falou aí, a Jambô tem. Como eu falei, naquele ponto inicial lá do site da interrogaçãozinha, se você for, tem um histórico falando da série, né? Fighting Fantasy, que aqui em português é Aventuras Fantásticas, sim. Inclusive que nós jogamos muito, eu e o Roger, e o nosso grupo de RPG, que a gente começou a desenvolver o Opera, inclusive, né? Foi algo muito importante. A gente gostou tanto que hoje a gente está fazendo o portal das Aventuras Solo para Opera, inclusive, né? Olha, ele falou que é livro sim. Mesmo, então é livro nosso, disponível para você jogar, vai ter só a aventura do primeiro livro, que é o $10, né? Aí, beleza, depois tá ali. Eu ia responder, não dá tempo de eu responder, Rodrigo. Ó, livro-jogo, não. Mas dentro do Opera, nova edição, vai ter uma aventura solo que eu acho que já está disponível no site. Tem uma aventura que está no site que vai estar no livro novo. No livro anterior tinha uma aventura diferente, mas a gente não está focado em livro com aventura solo, tá? A gente usa a aventura solo como ferramenta para o pessoal entender as regras e partir para RPG. Só completando a explicação para o Rodrigo do Futuro, RPG não fica preso no livro, tá? Tanto é que a gente jogava as aventuras solos lá atrás, e eu já estava pensando, nossa, olha a ideia, na época do D&D ainda, eu vou ler todas as alternativas que tem aqui, tudo o que acontece, para mestrar a aventura do livro para o pessoal. E aos poucos a gente foi, você não precisa ficar decorando os caminhos pré-determinados. Cria uns elementos, cria uma história, e dependendo do caminho que o pessoal vai seguindo, você vai colocando o que você acha interessante. Então, o RPG vai bem além do RPG solo ou da aventura solo, tá?
Você não tem limite. Só um outro detalhe, Roger, que eu acho que é interessante ressaltar o seguinte. Sim. Quando você tem o combate no livro físico, você tende muitas vezes a roubar. Você tende muitas vezes a vencer o inimigo, etc. O que a gente tem hoje com a possibilidade de estar evoluindo o nosso framework para fazer as aventuras em Opera, a gente já está em teste com uma que tem combate dentro dela. E o combate é com o computador fazendo a IA. E aí, você tem que vencer mesmo o combate, entendeu? Não dá para você roubar item quando você está, por exemplo, está no livro, marque no inventário. O computador ele vai marcar numa variável se está com item ou não está. Então, quando a gente põe no navegador, que hoje o navegador roda em tudo, em tablet, em celular, em desktop, né, em qualquer lugar, tem até TV que tem a porcaria do navegador. Quando você está conseguindo jogar ali, dá para jogar em qualquer lugar e vai ter interatividade, vai estar rodando o sistema junto. Algo que no livro você tem que fazer muito rolar de dados sozinho, soma sozinho, comparação, e fica difícil, né? Por isso até defendo aí a ideia do digital um pouco, né? Estou preparando algumas perguntas para tirar algumas dúvidas que tenho. Então vamos seguir aí, Roger. Já manda que daqui a pouco está acabando a live. Não vai ter aquela... mas vamos parar mais um pouquinho, não. Daqui a pouco está acabando. Ó. Ó, tem um recado interessante aqui, hein? O Thales explicando que no canal Robot Geeks tem 2 campanhas de RPG do Opera e tem o Terra de Shang, que é o Opera RPG também. Talvez assistindo você pode ter uma ideia de como seria a mesa. Isso aí. Para entender mais a dinâmica do jogo de RPG, mas tá ajudando a gente ali, ó. Dá uma conferida lá. Beleza. Como o Eduardo mandou sobre as perguntas, o Eduardo, né? E depois o Rodrigo concordou ali. Vixe! O Eduardo já começou. Nossa, caramba! Aí sim, hein? Ó, é pergunta de lá para frente, tá? A gente vai quebrar a pauta para dar atenção aqui pro terrível, mas depois a gente vai explicar isso com calma, porque a gente nem falou do conceito de teste ainda. Deixa eu entender a pergunta. Os personagens normalmente têm 2 ações físicas ou 2 mentais, sem considerar as vantagens ampliadas. Se o grupo de personagens estiver enfrentando apenas um inimigo mais forte, se me lembro bem dos personagens, podem fazer 2 ataques, escolhendo não guardar nenhuma ação para a defesa, deixando eles com -4 para se defenderem. Mesmo assim, eu considero uma estratégia muito forte, fica muito mais fácil deles derrotarem esse inimigo. Existe alguma forma ou algumas dicas para equilibrar melhor este encontro? Talvez ele vá continuar aqui, ou talvez seja a pergunta essa mesmo. Eduardo, se não me engano, dá para colocar um limite de penalidade pro alvo. De defesa, né? Para o cara que está sendo alvo de todos os ataques. Chega num ponto lá que... Olha lá, encontrar a ponto de deixar desafiador. Pode ter um limite. Olha, o cara tem penalidade para se defender, começa com -4. Não. O máximo que chega a -4, porque vai evoluindo até chegar nisso daí. E é o seguinte, vai ficar fácil bater no cara, por quê? Porque a turma conseguiu usar a estratégia de chegar em bando em cima do elemento, tá? Faz parte do jogo, isso daí. A gente não tem aquela preocupação de qualquer coisa que o cara for enfrentar vai ter algum desafio, por assim dizer. A nossa proposta não é o cara tá rolando dado o tempo inteiro. Se os caras conseguiram bolar uma situação que emboscaram o adversário e estão em maioria, eles vão ganhar o combate rapidinho, tá? Onde que Eduardo, pode ser um desafio isso daí? Então, aí assim, depende. Por exemplo, se é um jogo em que cenário? Porque, por exemplo, algo que pode acontecer, se o inimigo é muito forte, ele tem uma absorção ou uma armadura que aguenta muito dano, de repente, mesmo ele recebendo muito ataque, ele recebe pouco dano. E, de repente, ele pode continuar em pé, entendeu? Dependendo do físico dele, dos pontos de vida extra que ele tem. Eu não sei qual que é o cenário. Outra coisa, às vezes é um inimigo. Todo mundo tem estratégia física, de repente o cara tem densidade controlada e corpo imaterial.
que vai adiantar um monte de gente batendo se é um jogo de supers, um cara que é imaterial? Entendeu? Também não vai servir. Aí depende do cenário. Se de repente der um exemplo aí mais consistente do cenário, a gente pode direcionar melhor para falar para você como que você pode colocar desafio nesse sentido, né? Hoje eu estou de suporte, valeu, Thalim, está na nossa lista, inclusive, este rapazinho que está de suporte, tem um texto que eu enviei para ele, exatamente, eu acho que sobre esse conceito que o Eduardo Terrível está falando aí, de, mas se juntar 4 contra um adversário, as regras do Opera deixam esses 4 bater muito rápido nesse adversário. Porque existem conceitos diferentes de jogadores, o que eles esperam de um jogo. Tem um jogador que espera, não, qualquer confronto vai precisar de rolagem de dado e alguma sorte para ser resolvido. Outros jogadores não, se usou a estratégia certa, cara, nem precisa rolar o dado, já ganhou. Então, daqui a pouco entra esse texto para falar essa visão que eu tenho dos estilos diferentes de jogador. Para algum jogador, a princípio, pode ser, nossa, mas eu vou conseguir tanto bônus que eu vou meio que ganhar o combate automaticamente. A nossa interpretação, aquilo que a gente falou lá no começo, a interpretação das regras do Opera, a gente tenta simular a realidade que o personagem está. Se for absurdamente fácil, usando essa estratégia de ganhar do adversário, vai ser fácil. A gente não vai dar um migué só porque o pessoal quer rolar dado. Tá? Tem como fazer isso? Tem. Você pode alterar o nível de realismo do cenário para qualquer confronto poder necessitar mais dessa rolagem de dados. Por isso que eu falei, é uma coisa que a gente vai entrar lá na frente. Dá para alterar o nível de realismo do Opera para você deixar essa situação mais de combate, mais de jogo acontecer. Mas no padrão, não. Aqui a ponto de... Opa, acho que eu pulei uma aqui. Estou dando uma visualização aqui também. Beleza, valeu, Arquimago. A ponto de deixar de desafiador era a continuação da pergunta. Né? Tá lá, valeu de novo. Seria um cenário medieval, mas gostou das dicas, valeu. Bom, então beleza, né? Acho que aí dá para você fazer várias coisas, tá? Se o inimigo agir primeiro, ele vai te forçar a gastar suas ações. Isso também é verdade. Ganhar iniciativa, pelo menos o primeiro já vai perder as duas, né? Já é um ponto aí. Exato. Texto comigo, não tem texto comigo não. Ó, tá lá, ó. Você se vira aí para achar o texto, né? Tem nada a ver com isso aí, não. Ô, Roger, eu acho que não dá para a gente entrar em atributo, mas dá para falar em linhas gerais, né? Da questão da ficha de personagem, pelo menos a importância dela. Não começar a falar de como preenchê-la, que é na próxima live, mas pelo menos falar dela. Beleza. Né? Vamos mostrar uma fichinha antes de ir embora e explicar qual a necessidade da ficha de personagem. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos lá. Duro que tá um pouco lento aqui para fazer as coisas, Roger. Mas eu chego lá ainda, né? Gente, uma ficha de personagem, ela é algo que, para quem sabe o sistema de regras que ela se encontra, né? Ela é muito mais interessante que apenas uma descrição textual sobre esse personagem. É muito mais interessante você ter às vezes, ver uma ficha de personagem sabendo o sistema, do que abrir, por exemplo, o texto de uma wiki, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu copio para o pessoal aqui, Roger. Esse link aí é do nosso blog, né? É de uma matéria do nosso blog aí do ano passado, né? Mas a parte boa... Mostra o caminho, Léo. Dá para todo mundo poder pegar aí. Ó, acho que eu joguei ali consegui jogar ali para vocês dentro do... Tá aqui o link também, né? E o pessoal que quiser mais material de graça, ó, tá vendo o botãozinho de download lá em cima? Vai lá em download, vai em, acho que regras, vai estar as fichas de personagem lá. Não, vai ter em downloads personagens, Roger. Personagens? Tá. É personagens. Tem bastante. Vai ter essas fichas prontas lá, né? Sim. Pro pessoal que tá querendo... A gente estava falando, né? Oi. Estava falando que o sistema multirealidade. Olha, a gente tem 4 personagens aqui que são muito diferentes. O Stray, quem não conhece, é um gatinho de um jogo, inclusive eletrônico, aí no universo Cyberpunk. E o seu personagem é o gato. Então, por que não fazer a ficha desse personagem? Conan, né?
O Bárbaro aqui, inclusive, no momento em que está essa ficha, ele é o Conan Corsário, antes dele ser Conan Rei, né? O Super-Homem, clássico personagem do DC Comics. Desce a imagem aí. Opa, aqui, ó. Aí. O Super-Homem, clássico personagem do DC Comics, e o King Kong a gente pegou, dentre as várias versões, do King Kong dele da caveira, né? Que é esse que a gente trouxe aqui para mostrar as fichas. Então, ó, mostrando uma ficha, por exemplo, deixa eu tirar aqui agora o banner para não atrapalhar muito. A gente tem aqui, por exemplo, a ficha do Stray, o gato, ó. Tem um conjunto de atributos que estão localizados à esquerda ali acima da ficha, né? Esses atributos eles vão ser explicados e detalhados na próxima live, inclusive para você, que tipo de personagem você vai criar, que atributos que eu vou ter. Tudo isso vai estar respondido na próxima live, né? Vejam que o físico, por exemplo, do gatinho, ele tem um físico ali original 6, mas ele tem um modificador de dividido por 4. Alguém pode achar que é um mais, não, é um dividido. Porque ele tem, vamos dizer assim, 4 vezes, né, o tamanho de um ser humano. Um ser humano dividido por 4 em termos de tamanho, né? Há uma outra ficha aqui, por exemplo, do Conan, né, o Bárbaro, né? Olha que loucura. O Conan, ele tem o máximo de físico de um ser humano, ali 10. Além disso, sob determinadas circunstâncias, ele tem surto de adrenalina, que dá aquele vezes 2 ali entre parênteses. Ele fica mais forte que o normal ainda. É um verdadeiro monstro, né? Pouco apelão. Só que, agora, se a gente vier para o Super-Homem, a coisa fica mais louca ainda, porque aí é 10 vezes 22 de físico. O pessoal estava, inclusive, falando de como jogar com o Superman no grupo do Opera hoje. Cara, é impossível. É impossível, cara. Não tem como você colocar isso daí numa aventura de RPG. É uma loucura, é uma loucura. Até falando, né, pro nosso pessoal que está aí, já estava falando, justamente perguntando, como você coloca um indivíduo, às vezes, que pode resistir a múltiplos ataques? Uma possibilidade é essa que tem o Super-Homem. Ele tem destreza ampliada 7. Ele tem mais 7 ações físicas fora o normal, né, que são as 2, para poder desempenhar outras ações. Então, por exemplo, um personagem de fantasia medieval que tenha múltiplos membros, ele também vai ter destreza ampliada. E ele pode, por exemplo, ter mais defesas, ações para defesas, né? Aí dando um exemplo possível, né? Mas quando a gente vem... Não, que é um número são números muito altos, o Superman. Sim. Então, por que eu falo que é impossível? Não é impossível representar ele na ficha, tanto é que a gente representou aqui. É uma das versões mais fiéis de superpoder, é o que a gente consegue fazer com o Opera. A gente focou muito nisso quando a gente estava desenvolvendo, simular uma curva que representasse níveis absurdos de poder. O problema é você justificar uma aventura ou um universo que contenha um personagem desse. É muito poder. Boa sorte pro mestre tentar fazer alguma coisa com isso aí. E o King Kong aqui, na verdade, ele tem aí o King Kong é muito louco por causa do seguinte, uma parte do físico dele é pelo tamanho ampliado. E uma outra pequena parte é por físico ampliado. Aí você fala, mas por que isso? É igual você pegar o Superman. O Superman é humano, só que ele é muito forte. Sim. Né? Então aí o que acontece? O King Kong, ele tem uma parte que é do tamanho ampliado e outra que é do físico dele, que ele é tipo muito forte pro tamanho dele também. Tem isso, né? Por isso que ele tem essa ampliação toda aí. Aqui, Roger, era para mais ou menos mostrar, né? Pelo menos a parte dos atributos, né? Dá para descer aqui, ó. A gente vai ter que falar de tudo isso que está marcado textualmente aqui com outros valores, características e habilidades. Mas isso tudo, gente, a gente vai falar na outra live. E o bacana é que é tudo intuitivo. Então o pessoal viu um monte de coisa escrita lá. Nossa, quanta coisa! Vai ter que decorar um por um? Não, é intuitivo. Tá falando tamanho ampliado? Tamanho ampliado. Vai ter a regrinha lá respectiva, mas ambidestria, tanto um braço como o outro. Super salto. Cara, super salto é super salto. Destrancar fechaduras. Destrancar fechaduras. Então, a maioria dos termos que estão lá não tem que dar muita volta para explicar o que é. Então, é uma preocupação que a gente tem. A ficha é mais um recurso para o jogador lembrar como que é o personagem dele,
do que um lugarzinho para você ficar marcando poder, combo, efeito especial de regra. É isso aí, ó. Coloquei na tela aí para vocês. Estou colocando também aqui nos comentários. Se você quiser fazer o download direto da ficha, né? Você pode já pegar esse link aqui. Você já vai fazer o download dessas 4 fichas que a gente mostrou e a gente vai detalhar mais elas nas próximas lives aí. Correto, Roger? É isso aí. Muito bem. Muito bem, pessoal. Semana que vem a gente volta falando mais aí do Opera RPG. Abraço a todo mundo que participou. Tem algum comentário para a gente colocar aqui? Vamos dar uma olhada. Acho que tem aqui, hein, ó. No caso de possuir mana, lembro que os personagens começam com pontos fixos determinados pelo mestre. Então, durante a campanha, é possível aumentar o total de mana do personagem? E dá para aumentar os pontos de sorte? Se sim, como é possível fazer isso? Eu acho que essas questões são mais avançadas, hein, Roger? O que você acha? Não, tá cortando muito a pauta. Deixa para quando a gente falar de magia. Lembrando só que mana e sorte são atributos opcionais, secundários, que vão também estar lá, né, na próxima live, né? Olha o mendigo de like lá. Wallace colocou aqui, muito bom, até mais. Se inscrevam no canal e deem like, é o Talim, obrigado. Obrigado aí, é isso mesmo, por favor, se inscrevam no canal e deem like, obrigado, Talim. Nosso suporte de hoje, muito bom contar contigo. E vamos terminar a transmissão agora, pessoal. Um abraço para vocês.